Minha vida antes era uma desorganização, eu não tinha o controle, agora eu tenho o controle total da empresa. O meu faturamento, antes de eu entrar no método, era em torno de uma média de 65 mil por mês. Hoje eu estou faturando 105 nesta média. Houve aí um crescimento aí de uns 55% a 60%. E a lucratividade era em torno de 2%, e hoje eu estou com ela já a 18% ao mês. Então, eu posso dizer que a vida foi uma mudança de 360 graus, né? Olá, empresário, empresária, você que está me ouvindo aqui agora. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu faço com alunos do Método Gestão 365, empresários, né, que aplicaram o método e que conseguiram resultados muito relevantes, resultados em relação ao aumento do faturamento, aumento da lucratividade, dinheiro no caixa, tudo aquilo que o empresário precisa, né, para que ele tenha um negócio sólido financeiramente. Eu estou com uma pessoa aqui muito importante, um empresário aqui muito importante, que chama-se Wilson, ele vai se apresentar já. Ele trabalha com embalagem, ele vende embalagem, todo tipo de embalagem, né? E vai hoje nos ceder gentilmente essa entrevista, e o objetivo aqui dessas entrevistas é, né, lhe motivar, você, empresário e empresária que está me ouvindo aqui agora, para depois de você ouvir o Wilson, você dizer assim, então eu também consigo, né, tornar a minha empresa lucrativa e ter bastante dinheiro em caixa. Legal? Então, Wilson, já lhe agradeço aqui antecipadamente, viu, pela sua gentileza, por estar aqui conosco, né? A gente sabe que não é fácil no dia a dia. Estamos aqui numa quinta-feira, 2 horas da tarde, né? Se bem que isso já é um bom sinal, né? Mostra que a empresa já não depende tanto de você como ela dependia antes, você está aqui conosco numa hora como essa, tá bom? Então, já lhe agradeço e aí já passo aí a palavra para você. Eu vou pedir, Wilson, para você se apresentar, me conta aqui para a gente de onde é que você está falando, o que é que sua empresa faz, quantos funcionários você tem. Fala um pouco aqui para a gente da sua empresa. Eu sou o Wilson Camargo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu tenho uma distribuidora de embalagens. Eu digo que eu vendo embalagens de A a Z. O que você precisar, eu tenho a solução, certo? Desde 1992 que eu vendo embalagens, e entrei no curso com o Dr. Deraldo para aperfeiçoar o meu conhecimento, e a experiência está sendo muito valiosa. Você está com quantos funcionários, Wilson, hoje? Eu tenho 5 funcionários. Legal. E como é que foi essa jornada, Wilson? É muito tempo, né? Você falou o tempo da empresa. Como é que foi essa jornada? Se você contar para a gente, desde que você abriu a empresa, quais foram as dificuldades, né? Que momentos piores e melhores você passou? Conta para a gente aqui em rápidas palavras. Essa jornada foi uma jornada bem árdua, né? Exatamente como você falou, tiveram altos e baixos. Eu comecei praticamente junto com a embalagem, que em 1992 as embalagens plásticas começaram a surgir no Brasil, né? Com mais força, com mais ênfase. E até hoje foram vários e vários anos de luta, equilíbrio, desequilíbrio, mas sempre com visão para frente, né? Que eu sei que a embalagem é uma necessidade diária, né, de todos. E daí eu resolvi entrar no curso para realmente ter o equilíbrio que me faltava, né? Que eu tinha a experiência e faltava muita da parte teórica. E daí agora eu estou aprendendo muita coisa aqui. E por que você decidiu virar empresário? Decidi virar empresário porque eu precisava ter uma vida minha livre, né? Eu recém tinha casado, tinha 3 meses de casado, e pedi as contas da empresa que eu trabalhava. E o rapaz lá disse, mas recém casou, tu não pode fazer uma atitude dessa. E já fazem 32 anos que eu nunca mais assinei a minha carteira, né? Para ter a minha liberdade para trabalhar, né? Legal, muito bom, muito bom. Wilson, me diga uma coisa, como é que você conheceu o método e como é que você me conheceu? Conheci o método no Google, né? Uma daquelas propagandas ali. Daí eu fiz aquela semana que você nos proporciona gratuita ali para a gente ter aquela visão mesmo, né? Para que lado que eu vou, o que eu preciso, isso é uma empresa. E ali naquela semana que eu te conheci, que eu digo, não, eu vou ir de mão dada com o Tederaldo, que eu senti muita firmeza e clareza no que você fala, né? Legal, legal, muito bom. Perfeito. Me diga uma coisa, Wilson, em poucas palavras, né? Porque nós vamos falar mais aqui ao longo desse nosso papo de hoje. Como é que era a sua vida antes do método de gestão 365
E como é que ficou a sua vida depois do método? Quando eu falo vida, vida pessoal, vida empresarial, né? A minha vida, na verdade, o que que é? A minha vida antes era uma desorganização, eu não tinha o controle, para agora eu tenho tudo no papel, tudo no computador, tenho o controle total da empresa. Então, eu posso dizer que a vida foi uma mudança de 360 graus, né? Em organização, em empresa que não tiver organizada, não vai a lugar nenhum. E veja só, deixa eu lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Quando você entrou no treinamento do método de gestão 365, você queria resolver alguns problemas que sua empresa tinha, né, certamente. Mas qual era o problema maior, assim, que lhe incomodava mais, que lhe fez entrar nesse programa? Era sempre aquela correria atrás do capital de giro, né? Do dinheiro em caixa, né? Eu tinha a venda, tenho o conhecimento do produto, mas aí eu não tinha o capital de giro, a estrutura, né, de caixa, né, fluxo de caixa, toda essa linha, né? E foi por isso que eu entrei e eu estou conseguindo aprender e implantar, que é o principal na empresa, né? Quer dizer, foi a dificuldade ali financeira mesmo, é isso que lhe fez entrar? Dificuldade financeira, desequilíbrio financeiro. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Uma vez você tendo decidido entrar no método, já conheci o Federal, participei da Semana da Empresa Lucrativa, estou decidido que eu quero entrar nesse treinamento. O que que naquele momento estava lhe segurando? Porque tem uma série de coisas que se passam na cabeça da gente, né? Você quer entrar, mas às vezes você tem um monte de dúvida, de interrogação na sua cabeça. Então, vou fazer uma pergunta, uma primeira, que a gente chama objeção, né, que podia você estar vivendo naquele momento. O valor do investimento, né? O que é que você achou do valor do investimento? Quanto é que você tinha que investir para entrar no treinamento? O que é que você achou disso? Olha, no primeiro momento, quando você fez aquela semana do empreendedor, eu fiquei pensando, agora quando vir o valor, vai ser terrível. Mas quando eu vi o valor, eu digo, pô, eu tenho condições. Isso aí é um estudo, isso aí é quase uma escola técnica, né, meu amigo? Estou no treinamento, devem fazer 6 meses. Eu digo para você assim, ó, que pelo meu equilíbrio hoje, o meu investimento já se pagou, né? Já se pagou, né? Eu já tenho uma estrutura bem melhor, bem mais avançada do que eu tinha há 6 meses atrás, né? Que isso aí não ia ter universidade, muitos locais que eu podia frequentar, que eu não ia ter esse passo a passo, né? O método 365, que ele nos dá o passo a passo de como tocar a empresa, né? Ele clareia nossas visões, né? Você ficou em dúvida se o método serviria para o seu caso em particular, uma empresa, uma distribuidora de embalagens? Olha, eu vou dizer uma coisa sincera para você. No início, entrando no método, eu vi que é a minha empresa. O método é a minha empresa. É o que a minha empresa precisa para estar no mercado, né? Desde que haja uma flexibilidade, que você abra a visão para conseguir ouvir, né, o que o método realmente está nos colocando, qualquer empresa e qualquer pessoa, não interessa a idade, nem assim o ensino, não, não. Se você levar no passo a passo do método, ele é simples, porém muito eficaz. Você achou que podia ser fake da internet? Porque a internet está cheia de pegadinha, né? Você vê alguém falando ali que vai mudar o mundo, mas na hora H, quando você entra, você vê que entrou numa furada. Você ficou com receio que poderia ser fake da internet? A gente sempre fica, né? Porque, pá, coisa complicada a internet. Por isso que aquela semana que eu fiquei te ouvindo ali nas aulas, me deu clareza, né? Eu digo, não, aqui é outra dinâmica, né? E na primeira semana tu já não prometeu nada, tu disse, você vem comigo e estuda que nós vamos no mesmo caminho, mas você não prometeu que eu ia melhorar a empresa da noite para o dia, né? Então, o que é que você fez para esclarecer que isso não era fake? O que ele fez esclarecer que não era fake? Que me fez esclarecer foi aquela semana que eu fiquei contigo ali. Eu não procurei outros dados, não fiz pesquisa a teu respeito, mas quando você conversou ali naqueles dias ali que você passou aquelas lives, eu senti clareza e olho no olho, né? Como a gente fala aqui, né? Eu vi que você olhava no olho e dizia a verdade. E como eu já tenho alguma experiência da empresa, eu vi, não, realmente o que ele está falando é por aí, né? E tudo que eu quero na vida é ter uma empresa lucrativa. Bom, uma última pergunta em relação a essa questão das objeções, que é a seguinte, e você até comentou um pouco. Você ficou com algum receio, né,
quando se fala do tempo, porque o empresário já tem uma vida até atribulada, aí você fala agora de fazer um treinamento para implantar um método, isso passava pela sua cabeça assim, não vou ter tempo, não vou conseguir. Como é que você via isso? Não, quando eu comecei, eu digo, não, eu vou começar, a primeira coisa que eu tenho que arrumar é o tempo, né? E eu fiquei muito contente de voltar a estudar, assim, foi um plus bem diferente na minha vida, né? E aí, depois que você começa, uma semana, 2 semanas, você embala e não quer mais parar, né? Como você disse ali no início, é bom a gente largar tudo e focar no método, que depois vira uma metodologia, né? Vira um dia a dia para a gente, né? E aí foi muito bom. No início, eu já foquei para começar e não parar. Então, não foi meio tranquilo para mim, assim, arrumar horário, né? Para sair do operacional, como você fala. Bom, Wilson, e agora eu vou fazer as perguntas que os empresários que estão nos ouvindo aqui mais gostam de todas, porque a gente agora vai falar sobre número, né? E o empresário quer saber, sim, bacana, o método é bom, mas e em relação aos números da empresa, o que aconteceu? Então, a minha primeira pergunta para você é em relação ao faturamento da sua empresa, né? O que o método causou no faturamento da sua empresa? Como é que era o faturamento antes? Como é que ficou depois de aplicação do método? E a minha pergunta também, você pode responder junto já, em relação à lucratividade também. Como é que era a lucratividade antes? Como é que ficou a lucratividade depois do método? O meu faturamento, antes de eu entrar no método, era em torno de uma média de 65 mil por mês. Hoje eu estou faturando 105 nessa média, certo? Mês. Houve aí um crescimento aí de uns 55% a 60%. E a lucratividade era em torno de 2%, e hoje eu estou com ela já a 18% ao mês. E o que você fez exatamente para conseguir isso? Porque vamos e convenhamos, né? São resultados bem relevantes, né? Principalmente o da lucratividade. Sai de 2 para 18, é 18? 18. É bem relevante. Faturamento também, né? Quem é que aumenta o faturamento em 60% num prazo tão rápido? Se você pudesse dizer para a gente o que é que você fez exatamente para isso acontecer, o que é que foi? Olha, eu comecei a implantar o método 365, né? A tabela de lucratividade, ela é muito importante para nós, que você nos ensina ali no método. Isso aí que clareou a minha visão, né? Eu conseguia saber da onde eu estava para onde eu precisava chegar. E o resto foi trabalho, né? Com a visão que eu tive, com o método, o resto foi abaixar a cabeça e trabalhar, como sempre foi trabalhado, e o resultado veio rápido mesmo. Em relação ao dinheiro em caixa, Wilson, como é que era o dinheiro em caixa antes e como é que ficou depois do método? Antes do método, o meu caixa sempre foi negativo, certo? Eu estava sempre correndo atrás da máquina, como se fala. Com o método, agora eu já estou com o caixa no equilíbrio, certo? Que para mim já é uma grande coisa. Porém, a visão para frente, ela é muito promissora. Então, o meu caixa era negativo e hoje o meu caixa está no equilíbrio mensal. Eu pago todas as contas certinho, não há atraso de boletos e não estou fazendo novas contas, né? Não estou fazendo novas captações de valores além do da empresa. Seria empréstimos, seriam vender cheque para factory e procurar banco, né? Banco e factories, né? Essa é a captação de dinheiro que eu tinha fora da rotatividade da empresa. E eu já passei o ano inteiro e não precisei captar nada. Nem pelo contrário, só fui pagando algumas antigas. Isso eu chamo de equilíbrio de caixa. Que virada de vida, né, rapaz? É impressionante. Eu mesmo, né? Eu que ensino o método, eu que criei esse método, muitas vezes eu fico impressionado. O seu caso é muito rápido, né? O tempo é muito rápido você ter conseguido tudo isso. Realmente é muito bom. Mais uma pergunta, Wilson. Como é que era a gestão da empresa, a administração da empresa? Antes do método, como é que ficou depois do método? Antes do método, na verdade, a minha empresa não tinha gestão. A minha empresa apenas tinha muita vontade e experiência do dia a dia. Após o método, como diz o nome, a metodologia 365, me deu a clareza do passo a passo, para onde preciso caminhar e os números e todos os itens que eu preciso cuidar na minha empresa.
Como diz no método, eu consigo ver a minha empresa de cima agora. Antes, eu estava dentro da minha empresa e não tinha esse conhecimento que o método agora está me clareando na minha caminhada. Wilson, em relação à sua vida pessoal, como é que era a sua vida pessoal, tempo, né, convivência com a família? Antes do método, como é que ficou depois do método? O que melhorou? Antes do método, a minha vida ela era uma vida boa, porém, sempre naquela aflição, sempre naquela agonia da empresa, né? Da empresa. Aí, depois do método, hoje eu tenho uma vida bem mais tranquila, porque eu sei o caminho da empresa, eu consigo enxergar a minha empresa de cima. Então, aquela preocupação que eu tinha quase diária, paga a conta, corre conta, faz conta, ela existe ainda, porém, ela está bem mais clara e está mais tranquila. Então, houve uma tranquilidade depois do método, por eu conseguir enxergar a minha empresa de cima, né? E saber que a minha empresa dá lucro e tem condições de se manter no mercado. E a próxima pergunta que eu vou fazer é uma pergunta mais estranha, né? Não, você vai entender quando eu perguntar, que é a seguinte. Veja só. Quando você entrou no método, você esperava alcançar alguns resultados na sua vida e também na vida da empresa. Não é normal isso, você inclusive comentou isso no início. Mas você, depois que entrou no método, alcançou algum resultado que você não esperava. Sabe aquele negócio, puxa vida, isso aqui eu não esperava alcançar com o método. Teve algum resultado assim? Com o método, o resultado que eu tive mesmo foi o seguinte, que a minha empresa dá lucro e tem muitas condições de se manter no mercado. Isso aí, para mim, foi uma satisfação sem tamanho. Eu já estava no desânimo, né? Daquela luta de muitos e muitos anos, né? Digo, vamos continuar tocando, a gente vive para pagar conta. Porém, com o método, eu consegui enxergar uma estrada bem diferente. Veja só, quando o aluno entra no método de gestão 365, além das aulas gravadas, das aulas ao vivo que ele participa, ele entra também numa comunidade junto com outros empresários, né, que eu sempre costumo dizer, falam a mesma linguagem que você, Wilson. Qual tem sido o peso dessa comunidade de empresários que você faz parte, para o seu aprendizado? Fala um pouco sobre isso. A comunidade que você nos proporciona, ela é muito interessante, porque a gente vê vários perfis do Brasil inteiro, né? Todo mundo na mesma vibe, na mesma caminhada, cada um com suas dificuldades, cada um com uma região, que o nosso Brasil é tão grande, né? E isso nos faz ver que o nosso caminho realmente ele está muito indeciso antes de a gente conhecer o método. E depois do método, a gente vê que o nosso caminho é a caminhada da glória, a caminhada de ter uma empresa lucrativa, realmente. Porque é gente tendo resultado pelo Brasil inteiro, né? Gente que vende churrasquinho e daqui a pouco está lá em cima. Isso é muito, muito, muito gratificante. Se eu não tivesse encontrado o método, eu já tinha quebrado a minha empresa com o tombo que eu caí, que eu relevei na minha vida. E o método que me ajudou, tu não faz ideia quanto. Muito bom isso. E aí é por isso que é importante essa sua entrevista aqui, porque quem está nos ouvindo agora, que também está vivendo a mesma agonia que você estava vivendo antes, entende que ele que tem saída para ele, né? Que quer dizer, não está acabada, a empresa não acabou ainda, basta que ele organize a empresa, que ele aplique uma metodologia para a empresa chegar no ponto que a sua chegou, não é isso? Exatamente. Wilson, duas perguntas mais para nós encerrarmos. E a próxima é a seguinte: se você tivesse que escolher uma coisa só, né? Mas você pode falar mais de uma também, se você quiser. O que você mais gostou de tudo no treinamento? Qual foi o diferencial maior que você achou nesse treinamento? O diferencial maior do que eu achei no treinamento é aquele módulo onde a gente tem o mão na massa. Aquele módulo ali, ele te clareia totalmente a sua empresa. E ali você consegue ver que você fazia algumas coisas corretas e precisava melhorar algumas outras coisas. Então, o método, o módulo mão na massa me surpreendeu muito. O suporte que vocês dão realmente ele é diferenciado, né? Porque a gente entra em contato ali, às vezes até na mesma hora você já responde. Então, é algo bem diferenciado mesmo. Legal, muito bom. Última pergunta, Wilson. Você sabendo o que você sabe hoje, depois de ter aplicado o método, depois de ter conseguido os resultados que você conseguiu,
O que você diria para outros pequenos e médios empresários? Eu diria que, olha, não percam tempo, né? O mais breve possível, dentro de cada uma das suas condições, implementem o método 365. Peguem na mão do Tederaldo que vocês não vão se arrepender. E é lógico, ele fazendo a parte dele lá e nós fazendo a nossa parte do lado de cá, né? Hoje a gente já tem uma solidez de caminhada. É isso que eu diria a qualquer um que tem alguma indecisão de entrar no método. Olha, eu quero lhe agradecer aqui mais uma vez, né? Agradeci no início, mas pela sua disponibilidade, pela sua vontade, né? De motivar outras pessoas, por abrir aqui os números, inclusive, da sua empresa, para todo mundo lhe ouvir, né? Eu sempre digo que as pessoas podem entrar em contato com você, nós vamos deixar aqui as informações embaixo sobre sua empresa, né? Para as pessoas que quiserem conversar com você, tá bom? E como é que as pessoas lhe encontram? Se eu quiser comprar embalagem aí na sua loja, sua empresa, como é que eu lhe encontro? Vila Verde Embalagens, no Google, né? No Instagram, Facebook. Vila Verde Embalagens, mas a gente vai deixar aqui nos comentários essas informações. Wilson, mais uma vez, obrigado. Vou deixar você quer fechar aí a entrevista com as palavras finais? As únicas palavras que eu tenho é gratidão, né? Gratidão e ter uma sorte de ter encontrado você. E eu acho que nós vamos ficar muito tempo juntos.